Seja bem-vindo à AFIA GeoPapers, aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vou fazer um bate-papo bem leve, bem informal aqui sobre gestação gemelar. A gente vai conversar um pouquinho sobre embriologia, né? Aqueles pontos que são importantes a gente sempre relembrar, tanto para quem faz assistência quanto para quem está se preparando para a prova, para concurso médico. É uma das coisas que eles mais gostam de cobrar, né? Em relação à placentação, à corionicidade, à amnionicidade, à zigoticidade. Então, o objetivo é a gente fazer um bate-papo aqui bem informal, bem tranquilo, né? Em relação a esses pontos e depois a gente entra também em algumas questões clínicas. Primeira coisa, então, para a gente começar a nossa conversa, né? Qual é a diferença entre zigoticidade e corionicidade? Porque às vezes são termos que a gente vê muito no dia a dia, né? Mas que na prática a gente pensa assim, é importante determinar a zigoticidade? Não, na prática não é importante. A paciente vai nos perguntar, mas do ponto de vista obstétrico não é uma informação clínica, né, que seja relevante. Mas vamos conceituar. O que é zigoticidade? Zigoticidade é quando a gente tem uma paciente, né, que ovula naquele determinado mês, ela ovulou 2 oócitos. E aí, então, como tem 2 oócitos, obviamente, cada oócito vai ser fecundado por um espermatozoide. Então, a gente vai ter uma gestação gemelar, esses gêmeos, né, esses embriões que se formaram, né, eles são definitivamente diferentes, são códigos genéticos diferentes, podem ser, inclusive, de sexos diferentes, né, e a gente tem, então, os gêmeos dizigóticos. Cada um deles vai formar a sua placenta e a sua bolsa. Portanto, necessariamente, toda a gestação dizigótica, ela é dicoriônica diamniótica. Por quê? Porque se tem 2 embriões diferentes, né, formados por fecundações diferentes, cada um vai formar a sua placenta e a sua bolsa. A gente usa o termo coriônica, né, para placenta. Então, 2 placentas é dicoriônica e 2 bolsas é diamniótica. Então, toda a gestação dizigótica é necessariamente dicoriônica diamniótica. Fechou? O que acontece com algumas gestações gemelares, né? Então, aproximadamente 1/3 das gestações gemelares. 2/3 vai ser dizigótica, mas 1/3, mais ou menos, é monozigótica. E o que é a monozigótica? A monozigótica, ela é aquela gestação que é formada pela fecundação de um espermatozoide e um oócito. Aí fecunda, forma um embrião. Estava tudo programado para ser feto único, embrião único, e esse embrião decide que ele quer se dividir, né? Ele simplesmente, divide depois de já estar formado. Bom, então eu tenho uma gestação monozigótica. Vejam que o mecanismo é completamente diferente. São gêmeos que vão se formar, mas depois de eu já ter um ovo fecundado. Aí então necessariamente esses 2 embriões vão ter que ter o mesmo código genético. Exato, porque eles são provenientes do mesmo embrião, né? Então aquela fecundação ela já aconteceu. Então necessariamente tem que ter o mesmo código genético, necessariamente tem que ter o mesmo sexo. Tá, então se eu tenho uma monozigótica, eles são idênticos. É isso, eles são idênticos. Tá, mas e aí o que vai acontecer em relação à placenta e à bolsa, né? Em relação à corionicidade? Isso que é importante, gente. Olha só, se eu tenho uma gestação monozigótica e formou ali, né, aquele embrião, ele formou ali uma mórula, depois formou um blastocisto, né, e esse blastocisto que ainda não tem nem 4 dias, então se aconteceu a fecundação e esse blastocisto, ele resolve dividir antes do 4º dia pós-fecundação, a gente vai ter aí a divisão, né, desse blastocisto antes dele ter se implantado. Então ele nem tinha placenta ainda formada, muito menos bolsa, e ele, dividiu. Tá, então se dividiu muito cedo, né, até 4 dias aí depois da fecundação,
a gente vai ter 2 embriões iguais, monozigóticos, só que cada embrião vai formar a sua placenta e a sua bolsa. Então, a gente vai ter uma gestação monozigótica, dicoriônica, diamniótica. Por quê? Porque até 4 dias pós-fecundação não formou placenta ainda, é um blastocisto, né? Lembra da embriologia, né? É mórula, a mórula ela viaja pela tuba, ela chega na cavidade uterina na forma de mórula, e aí dentro do útero que tem a formação do blastocisto, né? Que na biologia a gente fala blástula, né? Mas no embrião humano a gente chama de blastocisto, o embrião humano. Então, a mórula chega na cavidade uterina, se transforma em blastocisto, e aí esse blastocisto vai fazer a sua anidação, a partir do 4º dia que ele vai fazer a sua anidação. Se dividiu antes da anidação, antes do 4º dia, eu vou ter uma gestação gemelar, monozigótica, mas dicoriônica diamniótica, certo? Entendido? Tá, mas e aí se a divisão ela acontece mais tarde, depois do 4º dia, entre o 4º e o 8º dia, já começou no 4º dia, ele começa a anidar, né? Já começa a anidar ali no endométrio. Tá, se ele começa a anidar ali no endométrio, e aí depois que ele começou a anidar, ele divide, bom, quando começa a anidação, já começa a ter a formação da placenta. Lembra como é que a gente chama o primórdio da placenta? O primórdio da placenta é o sincício trofoblasto, que é uma massa, né, cheia de núcleo, assim, que começa a formar a placenta. Então, o primórdio placentário se chama sincício trofoblasto. E olha só que legal, olha só que interessante. Se o embrião, ele já começou a anidar, portanto, né, tá entre o 4º e o 8º dia pós-fecundação, já tem sincício trofoblasto, já tem placenta, já tem o primórdio da placenta. E ele resolve dividir, já tinha uma placenta se formando, e aí o embrião divide, então eu vou ter uma gestação gemelar monozigótica, monocoriônica, porque a placenta já estava formada, só que a bolsa vem depois. A bolsa vai no 8º dia. O âmnio, ele começa a se formar no 8º dia pós-fecundação. Então, essa gestação gemelar, ela vai ser monozigótica, monocoriônica, mas diamniótica, porque a bolsa é lá no 8º dia. Então, ela vai ser monocoriônica, diamniótica. E a maioria das gestações monozigóticas vai ser monocoriônica diamniótica, porque a divisão acontece entre o 4º e o 8º dia pós-fecundação. Beleza? Então não esquece disso. Olha só, a gestação monozigótica pode ser dicoriônica diamniótica se a divisão for precoce, até 4 dias pós-fecundação, e ela pode ser monocoriônica diamniótica se ela for entre o 4º e o 8º dia. E a maioria das monozigóticas acontece a divisão entre o 4º e o 8º dia. Mas olha que legal, se a divisão for mais tardia ainda, né? Se foi depois do 8º dia pós-fecundação. Já tem 8 dias que fecundou aí, né? E aí esse embrião, ele já se formou, esse embrião ele já nidou, eu tenho um blastocisto que já fez a nidação, né? Portanto, já tem aí placenta, e aí no 8º dia começa a formar o âmnio, começa a formar a bolsa amniótica. E aí ele resolve dividir aí, depois de 8 dias. Ixi, que tarde, né? Depois de 8 dias, aí eu já tenho placenta formada e já tenho bolsa formada. Então, nesses casos, eu vou ter uma gestação gemelar monozigótica, monocoriônica, monoamniótica, porque vai ser uma única bolsa também. Então, vai ser a famosa mono-mono. As monocoriônicas monoamnióticas, então, é quando a divisão é muito tarde, né? E, às vezes, quando é tarde demais, a gente pode, inclusive, ter aqueles gêmeos unidos, né? Que a gente vê tanto, né? Aí, que a gente chama isso de gemelaridade imperfeita, né? Que é quando a gente tem aqueles gêmeos unidos, às vezes pelo tórax, pela cabeça, né? É quando a gente tem uma divisão muito tardia do ovo. Esses gêmeos, necessariamente, eles têm uma única placenta e uma única bolsa, né? Necessariamente tem que ser monocoriônica, monoamniótica, porque a divisão ela é bem tardia, certo? Então são pontos super importantes, né? A gente revisar
quando a gente está falando sobre gestação gemelar, o começo da conversa tem que ser a embriologia, porque a embriologia é a base para você entender como é que forma o número de placentas e o número de bolsas. Não adianta a gente já querer entrar na clínica direto sem antes entender essa parte embriológica inicial. E olha só que legal, né? Quando a gente está falando ainda, né, sobre zigoticidade e sobre corionicidade. Quem vai prestar concurso, por exemplo, né, ou vai fazer prova, faculdade, ou depois, né, quem já está com a especialidade vai fazer tego, eles gostam muito de jogar nas provas com os termos. Por exemplo, assim, ó, se eu tenho uma gestação dizigótica, né, que é a maioria das gestações gemelares, eu tenho que necessariamente ter uma gestação dicoriônica diamniótica. Sim, porque toda dizigótica, ela é dicoriônica diamniótica, tá certo? Mas atenção, se inverter o palavreado, né, colocar assim, ó, toda dicoriônica diamniótica é necessariamente dizigótica? Não, porque dicoriônica diamniótica, ela pode ser dizigótica, mas pode ser monozigótica. Lembra que a monozigótica, quando a divisão é muito inicial, ela também pode ser de. Então, cuidado. Toda dizigótica é necessariamente dicoriônica diamniótica. Mas nem toda a dicoriônica diamniótica é necessariamente dizigótica, entendeu? Aquela coisa de prova, né, que volta e meia a gente vê. Então não perde esse tipo de questão. Porque a dicoriônica diamniótica pode ser dizigótica ou pode ser monozigótica. Ou se eles botarem as figurinhas, né, de 2 placentas e 2 bolsas, pode ser que seja uma dizigótica, assim como pode ser que seja uma monozigótica, certo? Mas a maioria das gestações gemelares são né, são dizigóticas, portanto, necessariamente dicoriônicas diamnióticas. Mas se eu for falar especificamente sobre as monozigóticas, que é a minoria, que é 1/3 das gestações gemelares, aí a maioria das monozigóticas vão ser monocoriônicas diamnióticas, porque a divisão acontece entre o 4º e o 8º dia pós-fecundação. Fechou? E aí vem uma pergunta super importante, né, que é em relação à determinação da corionicidade. Como é que a gente vai fazer a determinação? Como é que eu vou saber, né, que a gestação ela é uma dicoriônica? Na prática, gente, agora já mergulhando na parte clínica, o que nos importa não é saber se é dizigótica ou se é monozigótica. Às vezes as pacientes que elas querem saber, né, mas eles são idênticos ou não são, né? Podemos dar essa informação para nossa paciente baseado em alguns critérios? Podemos. Por exemplo, se você olha ali e é um feto masculino ou outro feminino, bom, é óbvio que é dizigótico, né? A gente sabe que é óbvio que é dizigótico. Mas o que importa do ponto de vista clínico, médico, não é determinar a zigoticidade, e sim a corionicidade. Por quê? Porque a gestação monocoriônica é a que tem mais chance de complicação. Quando a gente tem gestação dicoriônica, a gente sabe que as taxas de complicações são menores do que quando tem placenta única, tá? Então é super importante determinar a corionicidade. E aí, então, agora a gente entra, né, na questão ultrassonográfica. Como que eu determino, né, se ela é dicoriônica ou se ela é monocoriônica? Como é que eu determino a corionicidade de uma gestação gemelar? Eu vou determinar através de ultrassom e existe um sinal, né, que é aquele que sela, que fecha o diagnóstico de que essa gestação é dicoriônica, que se chama sinal do lambda. O sinal do lambda é quando a gente, olhando, né, no ultrassom, a gente vê uma separação, né, ali entre os fetos. Na verdade, a gente enxerga, né, uma faixa de tecido trofoblástico, né, na membrana intergemelar, formando como se fosse o lambda mesmo, aquela letra grega, né, que é o lambda. A gente chama isso de sinal do lambda. Sinal do lambda, ele vai ser característico da gestação dicoriônica. Então, se você enxerga o sinal do lambda, a gente vai ter aí uma gestação dicoriônica. A gente fica tranquilo porque essa paciente tem 2 placentas, né? Então, se tem 2 placentas, as taxas de complicações obstétricas são menores. Agora, se eu tenho uma paciente que eu vou fazer a ultrassonografia e eu não vejo aquela projeção de tecido trofoblástico ali entre eles, né, na membrana intergemelar, a gente vai ter o sinal do T.
O sinal do T é quando a gente vê assim, ó, não forma aquele lambda, né? A gente enxerga só uma faixa, assim, formando como se fosse a letra T mesmo, né? O sinal do T, ele é característico da gestação monocoriônica, quer dizer que é uma placenta só, né? Na verdade, se tem sinal do T, é porque a gestação ela é monocoriônica diamniótica, né? Porque, na verdade, a perninha do T, que a gente enxerga no ultrassom, é só aquele âmnio que está separando os dois, né? Porque tem duas bolsas. Se a gente não enxerga o T, aí é porque ela é monoamniótica. Se eu vejo o sinal do T, com certeza essa gestação ela é monocoriônica diamniótica, porque a perninha do T é só aquele âmniozinho que está separando ali os dois, certo? Então, o sinal do T caracteriza a gestação monocoriônica, sinal do lambda caracteriza a gestação dicoriônica. Qual que é a pior? Com certeza a monocoriônica é a que nos preocupa mais, porque é a que tem mais chance de complicação, né? Então, quando é monocoriônica, a gente sabe que tem mais chance de síndrome da transfusão feto-fetal, que é uma das complicações mais temidas das gestações gemelares, que é quando faz shunts arteriovenosos na placenta, e que desvia, né, sangue de um feto para o outro. Então, um vai ser o feto doador ou transfusor e o outro vai ser o feto receptor ou transfundido. E aí, então, a gente pode ter aí complicações obstétricas em função da síndrome da transfusão feto-fetal. Também podemos ter outras complicações, como restrição seletiva, né, de um dos fetos. Então, a gente sabe que existe maior complicação nas gestações de placenta única do que nas gestações de duas placentas. Certo? Então, gente, agradeço aí a participação de todos vocês. O objetivo foi a gente falar bem dessa parte embriológica inicial, revisar isso, que é sempre bom a gente revisar quem está estudando aí, tanto o pessoal que está na faculdade, como quem está na residência, ou quem vai prestar prova de concurso, TEGO ou outro concurso. É super importante, né, a gente revisar essa parte embriológica inicial e a questão ultrassonográfica também. E quem quiser entender um pouquinho mais aí, quando a gente fala sobre transfusão feto-fetal, essa parte é um pouquinho mais específica mesmo, né, de quem faz obstetrícia de alto risco, aí então eu convido para entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome da transfusão feto-fetal, vamos falar um pouquinho sobre via de parto, escolha de via de parto, né, aí então eu convido vocês a assistirem, quem quiser aprofundar um pouquinho mais aí nesse quesito, beleza? Muito obrigado então.